bem-vindo a todos. Vamos começar agora mais uma aula do curso, nossa primeira aula do curso de Cálculos Químicos e Estequiometria. Então, nessa primeira aula, nós vamos estudar a massa atômica. Então, nós vamos entender o que seria isso. O próprio nome já fala tudo. Massa atômica, tá? Seria a medida da massa do átomo. Quanto seria a massa de um átomo apenas. Porém, essa medida, para poder ser feita, tá? O homem teve que estipular, tá? Uma unidade e um padrão. Por quê? Porque sempre que o homem vai medir alguma coisa, ele precisa ter uma unidade e um padrão. Não tem como você medir, fazer medições sem uma unidade e um padrão. Por exemplo, para você medir a massa de uma coisa, não é só a massa do átomo, a massa do arroz, a massa da carne, a massa do feijão, você precisa ter uma unidade. Você tem um quilo, né, o quilograma, você tem o grama, você tem o miligrama, você tem a tonelada. Isso são unidades de medida, então é necessário ter uma unidade de medida. Não só para massa, para comprimento, 1 metro, 2 metros, né, centímetro. Tá? Além de você precisar de uma unidade, né, você precisa ter também um padrão. O que é um padrão? É o valor usado como referência, uma coisa padronizada. Não é só criar uma unidade. Por exemplo, o homem criou o quilo, né, a unidade chamada de quilograma. Bom, se ela não tiver um padrão estabelecido, cada país poderia criar o seu quilo, né? Aqui no Brasil, 1 quilo é 800 gramas, lá na Alemanha, 1 quilo é 500 gramas, ou seja, ia ser uma salada só, né? Então, por isso que precisa ter, além da unidade ser criada, precisa-se ter um padrão que é usado como referência, aquilo que serve como base para aquela medida, tá? Então, sempre que o homem vai medir, ele precisa disso, né? É uma coisa que a matemática exige, né? Uma unidade e um padrão, tá certo? Como o homem ele estava entrando na medição da massa do átomo agora, né? É uma coisa muito pequena, é tudo uma coisa até recente, de certa forma, né? Não fazem 300 anos que o homem começou a entrar neste mundo atômico, tá certo? A química, ela surgiu, né? Lá pelo século XVIII, tá certo? Início do século XVIII. Então, o que acontece? Essa novidade da massa atômica, tá? Medir a massa atômica, ela precisa, como todas as outras medidas, de uma unidade e um padrão, tá? Só que o homem encontra aí uma pequena dificuldade, o tamanho do átomo. O átomo é uma coisa muito pequena, como nós já estudamos. Então, como o átomo é uma coisa muito pequena, o homem, né, não podia usar as unidades que já existiam. O quilograma, o grama, até o miligrama, o centigrama, são unidades muito grandes para medir uma coisa muito pequena. Então, teve a necessidade do homem, para medir de maneira mais adequada aquele átomo, estabelecer ou criar uma nova unidade, tá? Aí surgiu a unidade de massa atômica, tá certo? Para que serve essa unidade de massa atômica? O nome já fala. Ela serve para medir a massa de átomos ou de coisas, né, equiparáveis a átomos, né, não muito grandes, coisas muito pequenas, né, o mundo subatômico ou o mundo atômico. Então você tem, para medir a massa de coisas muito pequenas, esta unidade, chamada unidade de massa atômica. O nome foi dado, primeiramente, era UMA, antigamente, né, unidade de massa atômica. Hoje em dia, né, as coisas vão se alterando, hoje em dia a unidade é só o U, somente o U. Há alguns livros antigos, você daí conta isso aqui, tá? Livros muito velhos, mas atualmente é só U. E o que significa esse U? Unidade de massa atômica, simplesmente isso, é o U, tá? E é uma unidade de medida criada para medir a massa do átomo, tá? Ou de coisas muito pequenas, né? Das dimensões de átomos, tá bom? Então, você tem aqui a unidade de massa atômica, já temos a unidade criada, o homem criou. Mas, como eu falei, além da unidade tem que ter um padrão, porque se não houver um padrão, vai ficar uma salada só, cada um usa uma unidade do jeito que quer. E não é assim, nós temos que ter um padrão, tá bom? Então, do exato momento que a unidade foi criada, houve a necessidade de padronizar essa unidade.
E aí o homem veio aqui por um pouco de raciocínio matemático, tá ok? Um pouco de uma viagem, mas é a padronização, tá? Então, olha só, ele utilizou o carbono 12. Existiam outros padrões antes, né, de existir só o carbono 12, tá? Tinha o oxigênio 16, quer dizer, tinham outros padrões. Só que, como eu falei, tem que ser padronizado num único, né, valor, um único valor de referência. Aí achou-se melhor adotar o carbono 12, né, devido a ser um elemento muito utilizado, comum. Então, o carbono 12. Então, o que é que o homem pensou? Olha só, é só uma jogada matemática. Carbono 12, como nós já estudamos lá no primeiro ano, esse 12 aqui, ele refere-se, tá, ao número de massa do carbono, que de certa forma, tá, aproxima-se muito da massa do carbono mesmo. É um número de massa, mas praticamente seria a massa do átomo, tá? Então, se o carbono é 12, posso dizer, de certa forma, aproximando o valor, que a massa desse carbono é 12. Bom, então imagine um átomo de carbono, igual uma pizza aqui, tá? Um átomo esférico. Então tá aqui o átomo de carbono, tá? Lembra-se que o átomo já teve o modelo esférico, né, utilizado. Então ele serve muito para a gente exprimir essa quantidade. Então o átomo de carbono, 12, dividido em 12 pedaços iguais. Veja, você tem um átomo de carbono dividido em 12 pedaços iguais, tá? 12. Um pedaço desses 12 que é utilizado como padrão para o valor de U. Então, quanto vale o valor dessa unidade de massa atômica? Vale, tá, este pedaço aqui, olha, 1U. Então, este que é o padrão, este que é o valor da unidade, 1U, tá certo? Este valor aqui, este pedaço, ele é o padrão usado como referência, o padrão internacional, tá? Toda a massa atômica, ela é calculada, ela é medida através deste valor, desta comparação, tá bom? Então, este valor, este 1U, esse pedacinho aqui, é o valor, é o padrão da massa atômica, tá? E ele equivale ao que esse pedaço? Ele equivale a 1/12 do carbono 12. Não é um carbono 12? Detalhe, é o carbono 12, não pode ser outro carbono. Carbono 12 usado como referência. E aí você dividiu ele em 12 pedaços e pegou um pedaço. Então é 1/12 do carbono 12. É este o valor do U. Tá? Mas por que não medir em grama ou em quilograma? É porque eu já expliquei, essas unidades são muito grandes para medir. Então você precisa de um valor mais adequado, tá, para medir. Então você usou, tá, 1/12 do carbono 12. Veja bem, o carbono já é uma coisa pequena, que é um átomo. Agora, uma parte de 12 desse carbono é uma coisa muito pequena ainda. Então, essa é a unidade usada como referência. Mas, ela pode ser transformada em grama ou em quilograma, só que, como eu falei, vai dar um valor, tá ok? Olha só, muito pequeno. 1,66 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas, cara. Então, esse é o valor de um pedacinho desse, um U. Essa é a massa de 1/12 do carbono 12. É esta massa. Então, notem que fica matematicamente complicado trabalhar com medidas, né, tão pequenas em quilograma ou em grama, tá, ou em miligrama, ainda são unidades muito pequenas. Então, é melhor trabalhar com o padrão do U, tá certo? Então, este U que é a unidade padrão. Então, é isso que você tem que lembrar dessa parte. A massa atômica, ela é medida em U, unidade de massa atômica. Tá? Quanto vale esse U? 1/12 do carbono 12. Este é o padrão que você nunca deve esquecer. Não é um carbono 12, não. É 1/12 do carbono 12, né? Só por que 12 pedaços? Isso aí simplesmente é o raciocínio matemático, uma jogada matemática. Olha só, se a massa do carbono é 12, vamos pensar. A massa do carbono é 12, tá certo? Esse 12 não significa que a massa dele é 12? Pois é, né? Aproximado, mas é 12. Se eu divido esse carbono 12, né? Massa 12, em 12 pedaços,
Se uma coisa tem massa de 12, não interessa qual unidade, é 12. E eu divido em 12 pedaços, cada pedaço desse vai ter uma unidade. Então aqui, ó, aqui é uma unidade, uma unidade, uma unidade. O total aqui seriam quantas unidades? 12 unidades de massa. Interessa qual a unidade, mas seriam 12 unidades de massa. Então, a 12 é uma jogada matemática apenas. Se você tem uma massa 12, divide em 12 pedaços, você tem apenas uma unidade num pedaço desse. Tá? E o padrão de referência tem que ser unitário. Tem que ser uma unidade. Geralmente o padrão de referência ele é um padrão unitário, é uma unidade, é 1 quilo, tá? É 1 metro, tá? É 1 centímetro, entendeu? Então a unidade padrão, ela segue, como diz, unidade padrão, né? A unidade tem que ser unitário, entendeu? Então esta que é a unidade de massa atômica, tá certo? E é usada para medir a massa de todos os átomos que eu não só átomos, coisas muito pequenas, tá certo? Entendam o significado, isso que é importante. Tendo o significado. Por exemplo, o átomo de hélio pesa 4U. Tu não estás aqui para decorar o peso do átomo. Ah, tem que saber aquele. Não. Tu estás aqui para entender como foi feito, qual o processo. Se o átomo pesa 4U, o hélio, o átomo de hélio pesa 4U. Primeira coisa importante. Ele tem massa menor que o carbono. Tô certo? Por quê? O carbono é 12. Esse carbono aqui tem quantos pedaços? 12U. Né? Não tem 12 pedaços desse? Então a massa dele é 12U. Já o hélio só é 4. Só tem massa de 4U, né? E o que significa 4U? 4 vezes esse U. Isso que é 4U? 4 vezes esse U, tá certo? Como se fosse numa balança. Olha, você tem o átomo de hélio aqui na balança e você tem 4 pedacinhos desse. 4 vezes o U, ou seja, 4 vezes 1 sobre 12 do carbono 12. Tá? São 4 pedacinhos desse. É esse o entendimento, o significado dessa massa atômica, entendeu? Então, todos os átomos, eles são medidos a sua massa baseado nesse padrão. Ah, pode ser transformado em grama? Pode, lógico que pode ser transformado em grama. E mais tarde nós vamos ver que nós vamos trabalhar com grama, que é uma coisa mais dentro da realidade do ser humano, lá no laboratório. É grama, não é unidade. Mas, no ato de medir, é necessário que você use um padrão, e esse padrão foi estabelecido como esse U, tá bom? Unidade de massa atômica, tá certo? Vamos ver mais uns exemplos para fechar esse ponto. Bem, continuando os exemplos sobre massa atômica, por exemplo, o lítio tem massa atômica de 7U. Ele tem massa menor que o carbono, né? Porque o carbono tem massa atômica de 12 unidades. O que interessa a você é entender o significado disso, não é decorar que o lítio é 7U. Isso não interessa, você não precisa memorizar peso. São mais de 100 elementos químicos. Então, olha, 7U, o que significa? Que ele tem a massa dele equivale a 7 vezes aquele pedacinho. São 7 unidades, tá bom? É como se fosse uma balança, onde de um lado você pega 7 unidades daquela U, 7, e do lado um átomo de lítio. Né? Então, o átomo de lítio pesa a mesma coisa, ou a sua massa é igual a 7 vezes o que significa 7 vezes 1 sobre 12 do carbono 12, entenda, né? É 7 vezes aquele pedacinho do carbono 12, ok? O oxigênio já tem massa 16U. Perceba que já é uma massa maior que a do carbono. O carbono é 12U, né? São 12 pedacinhos. O oxigênio é 16U. A sua massa equivale a 16 pedacinhos daquele U, tá? Tá entendido? Então, que isso é igual a 16 vezes 1 sobre 12 do carbono 12. Então, sempre o significado é o mesmo. A unidade padrão para medir a massa atômica é este U. Então, o sódio, olha só, a massa do sódio é 23U, né? Deste átomo de sódio, é 23 vezes o U. Então, se você colocasse numa balança, você teria 23 pedacinhos do sódio, do carbono 12, né? Aquele pedacinho 1 sobre 12. Ou seja, 23 vezes 1 sobre 12 do carbono 12. Tá bom? Então, esses são mais exemplos para fechar essa parte de massa atômica.